Imagine olhar para um mapa de satélite da maior floresta tropical do planeta e perceber que uma área inteira simplesmente não está ali. Nenhum traço no Google Earth, nenhum registro oficial, nenhum nome. Só um vazio verde, onde a vegetação parece diferente, mais viva, mais densa e o mais estranho, em constante mudança. Essa é a história de uma região no coração da Amazônia brasileira que tem chamado a atenção de cientistas, especialistas em sensoriamento remoto e até agências internacionais. Um enigma natural, ou talvez não tão natural assim, que desafia tudo o que sabemos sobre geografia, ecologia e tecnologia de mapeamento. Mas antes de continuar, já deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui no Ponto Curioso, a gente revela os mistérios que ninguém tem coragem de explicar. E se você quer se aprofundar ainda mais, baixe o nosso e-book 100 Mistérios Reais que Desafiam a Ciência e a História, no link fixado nos comentários e na descrição deste vídeo. Ao baixar, você ainda recebe 2 bônus especiais para continuar essa viagem além da lógica. Agora respire fundo, porque esse caso começa com uma simples atualização de imagem por satélite e termina com perguntas que nem a ciência conseguiu responder. No início de 2022, pesquisadores da área de geoprocessamento da Universidade Federal do Acre analisavam imagens térmicas e vegetacionais da Amazônia para estudar o avanço do desmatamento ilegal. Mas, ao comparar os dados de diferentes períodos, perceberam algo estranho. Em um ponto específico da floresta, a densidade da vegetação não só aumentava absurdamente em questão de dias, como também mudava de padrão cromático nas imagens infravermelhas. No início, pensaram ser um erro de leitura, mas ao cruzar os dados com os sensores de satélites de outras agências, incluindo imagens do Sentinel-2 da Agência Espacial Europeia e arquivos de radar do programa norte-americano Landsat, o fenômeno continuava lá. Um trecho da floresta, com cerca de 5 km de diâmetro, apresentava variações incomuns de cor, forma e temperatura, como se pulsasse, literalmente. O padrão de calor era inconsistente com o restante da vegetação ao redor. Algumas áreas apresentavam leves emissões térmicas acima do normal, sem haver fogo ou abertura de clareiras. A vegetação parecia mais densa, com sombras que não coincidiam com a posição solar. E o mais perturbador, a área não aparece nos mapas oficiais do IBGE, nem nos sistemas cartográficos convencionais. É como se aquele ponto não devesse ser mapeado. Pesquisadores tentaram sobrevoar a área em 2023, mas o avião contratado alegou problemas de navegação ao se aproximar da coordenada. Equipamentos falharam, o GPS ficou instável e as condições climáticas, descritas como ok antes da decolagem, mudaram drasticamente no raio de 10 km da área. Desde então, especulações começaram a surgir. Seria um erro de interpretação? Um fenômeno climático isolado? Uma vegetação com propriedades únicas? Ou estaríamos diante de algo ainda mais incomum, como estruturas enterradas, uma anomalia geológica ou até um tipo de vegetação com comportamento não catalogado pela ciência moderna? Em comunidades de ufologia e mistérios naturais, começaram a surgir outras ideias. Alguns acreditam que possa ser uma zona de interferência eletromagnética. Outros sugerem que se trata de uma mancha temporal, como se o local estivesse em descompasso com o resto do planeta. Mas, por enquanto, o que temos é uma floresta que muda de forma, cor e temperatura, e que não aparece no mapa. Se o que vimos até agora parece estranho, a segunda etapa dessa história mergulha ainda mais fundo no inexplicável. Após a tentativa fracassada de sobrevoo em 2023, uma nova equipe decidiu tentar outra abordagem. Liderada por um grupo de pesquisadores independentes de geociência e inteligência artificial aplicada,
eles utilizaram um modelo de análise de vegetação baseado em machine learning. O objetivo era detectar padrões vegetacionais anômalos e compará-los com milhares de outras áreas florestais do planeta. O resultado foi alarmante. O ponto verde misterioso não correspondia a nenhum ecossistema já conhecido. As curvas espectrais, que indicam como a vegetação reflete a luz em diferentes bandas, estavam fora dos parâmetros normais. Era como se a flora daquela região não seguisse as leis naturais da fotossíntese da forma que conhecemos. Em termos simples, as plantas ali se comportam como se pertencessem a outro tipo de planeta. Mas havia mais. Quando a equipe cruzou os dados térmicos e vegetacionais com arquivos de microvariações magnéticas registrados por satélites da ESA, um novo detalhe surgiu: um leve distúrbio magnético em formato circular, centrado exatamente sobre a área que não aparece nos mapas oficiais. Esse tipo de variação normalmente é associado a estruturas subterrâneas com alta concentração mineral, ou a presença de materiais artificiais soterrados. A teoria começou a ganhar forma. Haveria algo enterrado ali. Algo que interfere no crescimento das plantas, altera o campo magnético local e talvez afete até o próprio tempo de regeneração biológica da área. E se fosse apenas um fenômeno natural incomum? Talvez. Mas os algoritmos de comparação indicaram que nenhuma outra região da Terra apresenta o mesmo padrão de atividade vegetacional oscilante. Nenhuma. Isso levantou hipóteses ainda mais ousadas. Pesquisadores da área de geofísica começaram a considerar a possibilidade de um campo de energia subterrâneo, algo semelhante aos chamados pontos de energia da Terra, como já foram propostos em locais como o Triângulo das Bermudas, as linhas de Nazca ou a floresta de Oia-Baciu, na Romênia. Esses lugares, conhecidos por causar anomalias eletromagnéticas, interferência em aparelhos e até alterações na percepção do tempo, sempre dividiram a comunidade científica. Mas no caso da Amazônia, o mistério é mais profundo. A área simplesmente não deveria existir com aquelas características. E então, uma nova informação caiu como uma bomba. Um ex-funcionário aposentado do antigo programa brasileiro Radam Brasil, que nos anos 70 e 80 mapeou a Amazônia por radar, relatou em entrevista anônima que houve, sim, uma detecção incomum nessa mesma área há décadas. Na época, os registros teriam sido arquivados com selo de acesso restrito, sob a justificativa de análise geológica inconclusiva. Ou seja, alguém já sabia que havia algo estranho naquele ponto. Mas por que manter em segredo? Seria por conter um sítio arqueológico ainda não revelado? Uma estrutura de origem desconhecida? Um fenômeno natural que poderia gerar pânico? Ou algo que não se encaixa em nenhuma explicação convencional? Entre as teorias mais comentadas estão uma construção subterrânea milenar, coberta pela floresta ao longo do tempo. Um tipo de vida vegetal com origem desconhecida, talvez não terrestre. Uma falha geológica que gera distorções eletromagnéticas, como se o próprio espaço-tempo estivesse instável ali. Ou ainda, um ponto de acesso a algo que ainda nem sabemos nomear. Porque, diante de tantos dados, uma coisa é certa: a ciência ainda não consegue explicar o que está acontecendo ali. E se você acha que acabou, espere até descobrir os relatos de quem acampou próximo ao local e as coisas que eles ouviram durante a noite. Quanto mais tentam estudar o lugar, mais ele resiste. A floresta, que não aparece nos mapas, que pulsa em imagens de satélite, que altera sinais magnéticos, também parece afetar quem chega perto demais. Nos últimos anos, pequenos grupos de exploradores e pesquisadores independentes tentaram se aproximar da área a pé, já que os sobrevoos mostram anomalias. Alguns chegaram a acampar a poucos quilômetros do limite da região marcada como anômala. E o que relataram é difícil de explicar. Durante a noite,
muitos ouviram sons que pareciam vir debaixo da terra, como um zumbido baixo, constante, semelhante ao ronco de um gerador gigante. Outros descrevem estalos secos, semelhantes a árvores se partindo, mas sem nenhuma queda visível ao redor. Em uma das expedições, realizada por um grupo de ambientalistas experientes, foi relatado que a floresta parecia ficar mais densa de forma antinatural, à medida que se aproximavam da área central, como se as árvores se reorganizassem lentamente, bloqueando a passagem. Nenhuma dessas pessoas se feriu, mas todas relataram a mesma sensação, um desconforto crescente, como se algo ali estivesse fora de lugar. Um deles chegou a dizer que parecia estar dentro de um lugar que não queria ser descoberto. Mas o detalhe mais assustador veio de uma gravação feita por um dos membros da equipe durante a madrugada. O gravador, deixado ligado dentro da barraca, captou um som que não foi percebido no momento. Uma sequência irregular de ruídos metálicos, seguidos por um silêncio absoluto, e depois um leve sussurro incompreensível, que desaparece aos poucos, misturado ao barulho do vento. A gravação foi analisada e não apresenta edição ou manipulação. O material não foi divulgado amplamente, mas especialistas em bioacústica e ruído ambiental, consultados posteriormente, não conseguiram identificar o padrão como pertencente a nenhum animal conhecido da floresta, nem a sons gerados por vento, chuva ou elementos naturais. Foi nesse ponto que o mistério ganhou uma nova dimensão. Porque se a floresta em si já era estranha, o que mais poderia estar ali, ou embaixo dela? Alguns pesquisadores sugerem que possa existir uma bolha de microclima estável e isolado, com ecossistemas únicos e organismos ainda não catalogados. Outros, mais ousados, falam em zonas de distorção temporal, onde o tempo passa de forma diferente, o que explicaria o pulsar da vegetação nas imagens. E há ainda aqueles que acreditam que o local foi propositalmente apagado dos mapas. Seja qual for essa explicação, ela ainda não veio da ciência. E por enquanto, o que temos é uma floresta que aparece diferente em cada leitura, mas que resiste a qualquer tentativa de aproximação ou entendimento lógico. Um espaço onde os dados não se comportam como deveriam, onde os sinais falham e onde os ruídos da noite parecem vir de um lugar mais profundo que a própria selva. Talvez seja apenas um fenômeno natural que ainda não conseguimos decifrar. Ou talvez o que está ali não foi feito para ser entendido. O fato é que essa floresta, escondida no coração da Amazônia, nos lembra de algo essencial. Nem tudo está nos mapas, nem tudo pode ser explicado, e nem toda curiosidade tem resposta. Mas enquanto houver quem se pergunte, enquanto houver quem investigue, o mistério continua vivo. Se você chegou até aqui, já sabe. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui no Ponto Curioso, a gente não para de explorar o que a ciência ainda não consegue explicar. E para mergulhar ainda mais fundo, baixe o nosso e-book 100 Mistérios Reais que Desafiam a Ciência e a História, disponível no link fixado nos comentários e também na descrição deste vídeo. Ao baixar, você ainda recebe 2 bônus especiais, porque às vezes o verdadeiro mapa está onde ninguém ousou procurar.